Olá, 188º encontro, hoje com um tema muito pertinente, importante para a nossa evolução, para termos uma conversa bem prazerosa, produtiva. Nós vamos falar de relacionamento familiar. Então, antes de começarmos, vamos fazer nossa prece, para harmonizarmos ainda mais com esse ambiente dessa sala que é tão fraternal. Vamos pedir aqui. Deixa eu ver, a prece eu vou pedir sem ter falado, né, combinado antes. A Ângela Ortiz, pode fazer para a gente, Ângela, por favor? Claro. Vamos nos juntar para fazer uma prece, que coisa boa. Jesus, mestre querido, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui todos unidos, de coração e pensamentos, para falarmos, Senhor, sobre as nossas vidas, pensarmos e refletirmos sobre os seus ensinamentos em nossas vidas. Abençoe, Senhor, esses momentos. Abençoe, Senhor, todos os lares que estão conectados com esse encontro. E abençoe, Senhor Jesus, todos aqueles que mentalizamos que necessitam das vossas bênçãos. Fique conosco, Senhor, nesse momento de ensinamentos, reflexões e alegrias no coração. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Seja bem-vinda, Márcia, Vivi, Adriane. Vamos, então, começar. Nós vamos começar com um vídeo bem interessante. É curtinho o vídeo, tá? Não vamos prestar atenção, vamos anotar o que a gente achar interessante, e depois eu vou chamar uma pessoa para fazer o comentário, tá bom? Então, vamos lá. E o que dá graça na vida é justamente o sim e o não. O que traz para a gente sabor é a gente ter o igual e o diferente. É ter o eu e o outro. Senão a gente quer um monte de cópias e clones nossos para poder dar certo a vida. Porque a gente sempre acha que a nossa maneira de viver é a melhor maneira de viver. E a gente quer impor para os filhos, para os parceiros amorosos, para o nosso chefe, para os nossos amigos, a nossa maneira de ver. E essa diversidade linda que é a humanidade nós somos um arco-íris de olhares. E o que dá graça na vida. Juliane, Isaac, você concorda? Como não concordar com a Ana Tereza, né? 100%. É o colorido da vida, os desafios, né? Primeiro quero dar boa noite, agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês. Estou sentindo a responsabilidade imensa de falar aqui, mas estou me sentindo muito agradecida por poder expor aqui o que eu penso, que como a gente vai conversar e refletir sobre esse vídeo, não é uma verdade absoluta, é apenas o que eu penso e o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu espero que eu faça da melhor forma possível e consiga contribuir. Esse vídeo da Ana Tereza, ele nos fala de como a gente vê o outro, né? E eu percebo que a gente está acostumado, né, a ver o outro com o nosso olhar, com o nosso ego, com a nossa verdade, que a gente jura que é a correta, né? A gente acaba se tornando fariseus da religião, da política, da opção sexual, do agir, do ser, do se comportar, do pensar, do vestir, até do que comer, né? Outro dia eu falei para uma pessoa amante do camarão que eu não comia camarão, e era um absurdo eu não comer o camarão. Então é muito difícil A, entender que B vê diferente dele, gosta de coisas diferentes, tem hábitos diferentes, tem um olhar diferente, né? Eu mesma, como hoje espírita, né?
posso dizer que eu só não estou numa cama por causa da doutrina espírita. E imagina, se eu for defender isso para outras mães enlutadas que eu me relaciono e que encontram conforto em outras religiões, né? Me relaciono com mães enlutadas católicas, protestantes, e eu não posso me tornar uma fariseu espírita. Eu preciso respeitar, preciso entender que temos pontos de vista diferentes e podemos somar com isso. É lógico que a gente está falando uma amplitude, né, de que a gente quer que o outro haja, se vista, se comporte, seja como a gente gostaria. É claro que existe um código de ética, de moral, que tem que ser respeitado, porque a gente vive numa sociedade, mas esse código não pode, ao meu ver, ferir a liberdade do outro. Porque quando a gente fere a liberdade do outro, a gente começa a querer moldar o outro como a gente gostaria que ele fosse, eu acho que a gente fere a maior lei divina que a gente recebeu, que é amar ao próximo. Quando a gente projeta no outro aquilo que a gente gostaria que ele fosse, na verdade a gente não está amando o que ele é, mas sim a gente quer amar aquilo que a gente idealizou. E aí o que vai acontecer? Vai gerar conflito, né? Seja no casamento, na amizade, no trabalho, na casa espírita, no templo religioso, e a gente vai se frustrar, mas a gente vai se frustrar por algo que nós mesmos causamos, porque nós geramos essa expectativa em cima do outro. Então, eu penso que isso tudo revela mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. É o meu controle, é o meu narcisismo, a minha dor disfarçada de eu sei tudo, eu entendo tudo, eu sou dona da verdade, que, na verdade, é a nossa maior imperfeição, que é o orgulho. E a gente sabe que o orgulho, junto com o egoísmo, né, são os maiores obstáculos para o progresso moral, segundo a questão 785 da Lei dos Espíritos. Então, a gente precisa realmente buscar combater essa imperfeição. E eu, no meu caso, eu busco alguns recursos, né, e como combater, né, esse orgulho? Eu busco sempre fazer exercícios. Por que eu falo exercícios? Porque exercícios é a maneira que eu encontro de colocar em prática aquilo que eu aprendo. Ana Teresa diz nesse vídeo, se vocês assistirem o vídeo completo, que ter conhecimento e não colocar em prática é perder tempo. Daniel Campos nos disse outro dia que a emoção sem o conhecimento é emoção desgovernada, mas eu preciso praticar esse conhecimento para governar as minhas emoções, né? E ainda tem um amigo meu que sempre diz, vontade sem ação é pura ilusão. Ou seja, a gente precisa praticar, vivenciar, experienciar aquilo tudo que a gente tanto aprende. A gente lê, a gente ouve, a gente estuda, mas precisa praticar, né? E aí um exercício que eu estou me propondo a fazer, que eu vou dividir com vocês, é o exercício de purificar o olhar, colocar mais açúcar no meu olhar e menos pimenta. O meu terapeuta me ensinou uma coisa outro dia que eu achei bem bacana. A gente pode até perceber o mal, a gente pode até perceber que algo não está como a gente gostaria, a gente pode até perceber que a gente queria que fosse diferente, mas a gente não exalta. Pelo contrário, a gente exalta as qualidades do outro. Essa purificação começa primeiro comigo, percebendo que a minha vida é imperfeita, que eu sou imperfeita,
e aceito que o outro é imperfeito também. E aí eu pergunto para vocês, o que é perfeito? O que é ser perfeito para vocês? É aquilo que vocês acreditam que são verdade para vocês. Eu acho que é aquilo que é verdade para mim, mas não necessariamente é para o outro. Então, como a gente está exercitando, né, o nosso olhar, então vamos exercitar o seguinte: ao invés da gente enxergar no marido, no amigo, no companheiro de trabalho, a imperfeição, porque ele não é do jeito que eu gostaria que ele fosse, eu começo a ver como diferença aquela imperfeição. E não como algo que está errado, mas ele sendo diferente. E se eu usar essas diferenças para complementar, eu vou me tornar mais potente. Sabe aquela hashtag, juntos somos mais fortes? Eu acho que é bem por aí. Cada um tem algo a oferecer, que é mais potente, que é mais forte, que juntando, né, fica o juntos somos mais fortes. Então, eu vou falar sobre o que acontece aqui em casa, comigo e com o Gui, já que somos um casal tão diferente. Eu e o Gui, a gente é, assim, extremo. E não à toa, quando a gente, eu acho pertinente falar isso aqui, quando a gente começou a viver o luto, a gente teve atrito. Eu sou emoção, ele é razão. Eu sou tranquilidade, ele é ansiedade. Então, a gente começou a não... tudo isso começou a ficar muito evidente, né? Vocês sabem disso. No momento do luto, tudo exacerba. Então, ficou tudo muito, muito aflorado. E aí, naturalmente, quando que a gente começou a acertar? Quando a gente parou de defender cada um o seu ponto de vista. Então, ao invés de eu defender o meu ponto de vista aqui, ele defender o ponto de vista dele ali, a gente começou a caminhar para o meio e achar o equilíbrio. Ele começou a pegar um pouco de mim, eu comecei a pegar um pouco dele, e a gente começou a se complementar. Então, a gente começou a usar as diferenças como complemento, lá no meio, nesse meio do caminho, e achar o equilíbrio tão necessário. E nos tornamos muito mais fortes para viver o luto e todas as outras adversidades da vida. Então, a gente foi percebendo que, se ajustando, a gente foi vivendo melhor, a gente foi tendo mais paz. Outro exercício que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante, é não falar na hora. O coração acelerou, deu até aquela taquicardia, aquele nervosinho, porque eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, porque eu vi alguma coisa que eu não gostei, eu não falo na hora. Eu deixo para o dia seguinte. Aquela história, né? O travesseiro é o melhor conselheiro. Na verdade, nós sabemos que são os guias espirituais nos aconselhando durante o sono. E a gente acorda diferente, com a ideia diferente. Aquilo que a gente escutou naquele momento, que deixou a gente sem entender o que aconteceu, com um sentimento ruim, às vezes até de raiva, se a gente deixar para o dia seguinte, eu percebo que na maioria das vezes eu nem falo, porque eu já me acalmei, eu já vi que não era tão importante, eu já vi que eu entendi o que eu não tinha entendido, ou já vi que era bobagem, que não valia a pena. E aí eu só vou falar daquilo que realmente importa. Então, vale a pena fazer esse exercício de deixar para o dia seguinte. Não é que você vai, não vou abstrair tudo. Não, você só está deixando para depois. E depois você vai ver o que realmente vale a pena ser falado. Eu estava pensando, né, quando a gente estava falando, a Ana Teresa estava falando de diversidades, eu estava pensando também, né, pensei no meu relacionamento com o Gui, como a gente foi se ajustando ao longo do tempo, pensei num grupo de amigas que eu tenho. Eu tenho um grupo de amigas que nós somos amigas há 40 anos. Eu tenho 48, nós somos amigas desde os 8 anos de idade.
Somos 5 amigas. E eu estava pensando nas características de cada uma. Nós somos completamente diferentes. Em religião, em opção sexual, até nisso, tudo. Em política, partidos políticos, assim, é tudo diferente. E por que faz a nossa amizade dar tão certo? O respeito, como foi mencionado aí no começo da nossa conversa. A caridade na fala. A gente fala com respeito, e a gente pode falar de qualquer um desses assuntos, que não há atrito, porque a gente fala, o falar tem caridade. E se eu faço isso com as minhas amigas, como que eu não vou praticar isso com o meu marido, que dorme e acorda comigo, que está vivendo todos os desafios do dia a dia? Eu faço isso com elas, eu faço isso com eles também. Até porque, se o meu marido for aquele desafeto que veio para a minha prova, eu vou repetir na prova? Ou expiação, né? Não sei. Eu fico pensando, se eu estou passando na prova, na expiação do luto, eu não vou passar com meu marido. Não tem cabimento isso. Eu vou passar. A gente vai vencer juntos, porque juntos somos mais fortes. E eu penso também que purificar o olhar, muitas vezes, exige coragem. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que eu pensei agora. Eu tenho uma amiga, ela é adolescente, ela tem 15 anos, e a gente troca muito, assim, a gente conversa bastante. E um dia ela, falando comigo, ela falou assim, ela me chama de tia Gil, eu fui para a atividade da escola, era uma atividade física, e quando ela chegou lá, a turma, as amigas, a excluíram da atividade. E estava lá de cochichinho, dando risadinha, ela percebeu que estavam falando mal dela, estava um clima ruim, não colocaram ela no jogo, e ficou aquela situação super estranha. E ela falou assim, eu fiquei com muita raiva, na hora eu tive vontade de ir embora. E eu falei assim, você teve vontade de ir embora, mas você não foi? O que você fez? Ela falou para mim, não fui. Eu sentei no banco e fiquei lá o jogo inteiro. Eu falei, o que você ficou fazendo no banco? Olha o que ela me respondeu. Eu orei. Eu fiquei orando. Eu falei, o que você ficou orando? O que você conversou com Deus? Ela falou assim, eu fiquei pedindo para Deus mostrar para elas quem eu sou. Não quem elas me viam, quem elas achavam quem eu era. Eu queria que elas vissem quem eu sou. Que eu sou uma pessoa legal e que eu podia ser amiga delas. Eu achei isso, assim, incrível, porque ela estava devolvendo aquele mal com o bem. Ela podia, num primeiro momento, ela ficou, sim, com raiva, porque é inato, ela teve aquele sentimento, mas ela chamou Jesus, ela conversou, ela serenou, ela fez essa introspecção, essa oração, e pediu para que as meninas vissem que ela podia ser bacana, que ela podia ser legal, que mostrasse isso para elas. Então, quando a gente aceita a diferença do outro, a gente começa a praticar a caridade com o outro e a valorizar o que realmente importa. E quando eu valorizo o que realmente importa, eu vou trabalhar no outro aquilo que ou me fere realmente, ou que vai fazer a diferença. Eu vou plantar aquela sementinha. E aquela sementinha pode germinar ou não, não importa. Mas o meu trabalho foi feito. Pode germinar daqui uma semana, na hora, daqui um ano, mas o meu trabalho foi feito. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo para vocês. Quando eu tinha 33 anos, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida e eu comprei o Livro dos Espíritos. Ali, eu me tornei uma espírita aventureira. Eu tomava um passe de vez em quando, eu lia uma outra questão do Livro dos Espíritos. Só
14 anos depois que o Livro dos Espíritos se tornou meu livro de cabeceira, que o Evangelho segundo o Espiritismo se tornou meu livro de cabeceira, que a codificação de Allan Kardec virou meu alimento, meu sustento diário. Eu queria ter sido desperta antes, eu queria que esse movimento todo que está acontecendo agora tivesse acontecido antes, eu queria. Porém, poderia? Não. Eu não estava no meu momento de compreensão, eu não estava no meu momento de entendimento. Não era a minha hora. A minha hora foi agora, 1 ano e meio atrás. Então, todos os processos da natureza, né, são lentos. Uma flor demora para desabrochar. A lagarta, ela demora para se transformar em borboleta. E a gente quer que a nossa transformação seja imediata. E pior, a gente quer que a transformação do outro seja imediata para nos agradar, para ele ser quem que a gente gostaria. Então, eu encerro a minha fala dizendo que saibamos praticar o amor com os diferentes. Porque quando a gente olha para alguém e acha aquela pessoa esquisita, certamente aquela pessoa está olhando para nós e também está achando a gente esquisita. Então, vamos lembrar que o amor é ação e não é contemplação. Então, vamos agir no amor. Beijo. Ai, que coisa mais linda. Obrigada, Juliane. Muito bom te ouvir. E toda essa contextualização que você fez, anotamos algumas coisas aqui, porque umas receitas boas aí, que funciona mesmo, é de experiência de vida, e muito bacana, adorei, adorei. Todos nós aqui gostamos muito. Quero uma pessoa perfeita nesse estilo, e não entendo que a felicidade é a forma como eu construo o relacionamento baseado na verdade do que o outro é. Né? Ou seja, você vive uma relação, você entende que você tem ali... Porque família, para mim, é como TV por assinatura. Como é que é isso? Tem canal que você não gosta, mas está no pacote. Não. Aí você está falando da família toda. É a família né? toda. Porque assim, às vezes você... Tá cancelado um trabalho. Então, às vezes você não gosta do tio, mas você adora sua tia e os seus primos. E por causa dessa economia emocional, com maturidade, você... Né? Por exemplo, quantas pessoas, por imaturidade, destruíram as relações familiares dentro das campanhas políticas? Sim. Eu fiz um acordo lá, é o seguinte, gente, a gente pensa diferente, ponto, nesse ponto aqui é ponto cego, ninguém discute. Mas eu não vou deixar de amar as pessoas por causa disso. É disposição de maturidade, é disposição de tolerância, né, de flexibilidade, de resiliência, de ceder, de calar. Aliás, grupo do WhatsApp de família, eu sempre que acesso, acho que todo mundo entende isso, quando você acessa o grupo do WhatsApp de família, você tem que pensar assim, leia primeiro a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Vista o manto sagrado de Nossa Senhora. Porque assim, na verdade, ou seja, eu estou dizendo para mim que essas pessoas, apesar das diferenças, elas valem a pena. Elas fazem parte da minha trajetória e eu sou o resultado da convivência e do que nós nutrimos nesse ecossistema de afetos que é complexo, que é exigente, mas uma vez que você consegue, é o suprassumo da felicidade. Atendi uma pessoa deprimida porque não tinha um iate. Nunca. Deu para todo mundo assistir? Interessante, que o Rossandro Tringer nos coloca. Então, eu vou convidar aqui para os comentários o Guilherme Bizarro. Eu. Olha aí, gente, um casal, hein? Hoje foi engraçado, porque assim, a Ju pegou um vídeo, eu peguei outro, aí cada um foi fazendo o seu, a hora que a gente foi falar, do que você vai falar? Era quase a mesma coisa. Até a palavra fariseu, ela me até um fariseu tinha no meu. É muita afinidade, tá vendo? Mas eu vou dar um outro enfoquezinho aqui, vamos lá. Porque assim, o Rossandro, ele fala do quê, né? Ele fala de relacionamentos, né? No caso dele ali, ele fala de relacionamentos mais familiares, né?
e fala o que tem que ter um relacionamento para ser saudável, né? Tem que ter afeto, tem que ter harmonia, né? A gente pode extrapolar, tem que ter verdade, tem que ter respeito, tem que ter tolerância, né? E eu acho que tolerância, mais do que o afeto, nesse vídeo dele, é a palavra-chave, tá? E por isso que eu e hoje nós ficamos mais ou menos no mesmo assunto, tá? Mas o enfoque vocês vão ver, tá um pouco diferente. Então, o que acontece, né? Tolerância, muitas vezes, a gente olha, nossa, é uma palavra bonita, né? Tolerância, legal. Mas a gente traz tolerância, muitas vezes, como se fosse um fardo para a gente, né? Ai, meu Deus do céu, tem que tolerar essa pessoa, dai-me paciência, né? A gente usa a palavra tolerância como algo assim que a gente tem que carregar, até com certo esforço, né? Imagina que você chega em casa, trabalhou o dia inteiro, está cansado, tudo que você quer é tomar aquele banho, deitar no sofá e assistir a novelinha. Aí chega em casa, maridão já está no sofá, esparramado, vendo futebol, chinelo solto aí no corredor. E o que você pensa, né? Meu Deus do céu, vou ter que tolerar, né? Então, assim, muitas vezes a tolerância vem nesse sentido. E a grande jogada nossa é mudar o sentido, né? É tornar a palavra tolerância no verdadeiro sentido dela, no ato de bondade, e não como um fardo, né? Então, obviamente, junto com tolerância vem a paciência, né? Paciência é uma virtude que está absolutamente ligada, né? É baseada no autocontrole, mas eu acho que, além disso, para ser tolerante, a gente tem que entender, aceitar e respeitar que cada indivíduo é único, mais ou menos o que foi falado, e respeitar essas diferenças, né? Porque, assim, quantas vezes nós não somos intolerantes simplesmente por aceitar aquilo que foi dito, que outra pessoa pense diferente do que eu penso, né? Quanta briga por política, por futebol, enfim, ideologia, religiões, né? E o grande problema é que muitas vezes essas brigas, e quando elas pioram, elas são motivadas por paixões, tá? E o paixão é que é o problema, porque a paixão, ela age no nosso cérebro quimicamente, é uma alteração química que ela altera serotonina e noradrenalina, tá? E isso gera uma reação no nosso cérebro, que se você combinar essa reação com pessoas que tenham baixa autoestima, déficit de confiança, de repente que vieram com falta de afeto no lar, traumas de infância, assim, uma série de situações, essa alteração, ela acaba agindo no nosso cérebro como se fosse realmente uma situação de dependência química, gerando fixação, compulsão, idealização, impulsividade, obsessão, dependência, a cegueira no olhar diferente do outro e muitas vezes resultam em tragédias, tá? Então, essa tolerância vinculada com essa alteração, com as paixões, muitas vezes pode acabar em tragédias. Tragédias que nós vemos em relacionamentos, porque uma pessoa não entende que a outra não quer mais relacionamento, tragédias no futebol, onde uma torcida briga com a outra e acontecem as desgraças que a gente vê, né? Tragédias de religião, por ideologia, tudo que a gente vê por aí. Então, o que é necessário para que isso não aconteça? O necessário é que a gente comece a aceitar e compreender que, apesar de nós sermos indivíduos únicos e temos as nossas crenças, nós estaremos em contatos com outros indivíduos únicos que também têm as crenças deles, né? Então, como é que a gente faz quando a gente tem essas diferenças de opinião? A gente tem que entender que, a partir do momento que não existe uma verdade absoluta, muitas vezes, o que a gente vai? Nós vamos nos complementar nas nossas diferenças. Sabe? É mais ou menos o que a Gil falou. Não é exatamente, mas é parecido. Você pega dois tipos de pessoas, até mais ou menos a gente. Aquela, eu, extremamente resolutiva, que faz tudo para ontem. Ela, mais lúdica, né? Mais elaborada no pensar, faz as coisas pensando mais, até por isso erra menos, porque não faz as coisas por impulso, né? Quanto que essas pessoas diferentes têm para aprender uma com a outra, né? Para se complementar, para se somar uma com a outra, né? Se houver tolerância, se a gente entender essas diferenças, é como ela disse, juntos nós seremos mais fortes, né? E essa é a chave, é buscar na diferença, na
que poderia ser a causa da intolerância, a soma, né? É não dividir, é somar. Porém, tem um detalhe, que se por um lado tolerar significa compreender e acolher, não significa ser conivente com atitudes erradas, tá? Muitas vezes a gente confunde tolerância excessiva com passar a mão na cabeça quando a pessoa está fazendo algo errado, tá? E um grande exemplo disso foi nos dado por Jesus. João 8, de 1 a 11, quando ele fala da parábola, ele conta a história, né, da mulher adúltera. O que aconteceu lá? Jesus estava pregando na frente do templo para a população, e de repente chegaram a ele quem? Escribas e fariseus, né? Eles trouxeram uma mulher, que teoricamente foi pega, né, apanhada em adultério, colocaram ela na frente de Jesus e falaram, agora nós vamos pegar Jesus. E perguntaram para ele, essa mulher adúltera, na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E você, o que você diz para a gente, Jesus? O que eles pensaram? Se ele falar que tem que apedrejar, então ele concordou com a morte dela. Se ele falar que não deve apedrejar, ele foi contra Moisés. Mas Jesus é muito, né? Ele tem todas as respostas. E como é que ele respondeu? Ele estava sentado calmamente e conta que ele começou a escrever na areia do chão algumas coisas. Algumas linhas falam que ele começou a escrever alguns pecados dos homens que estavam ali cercando essa mulher. E o que ele disse com os dedos o que ele disse escrevendo com os dedos na terra, né? Vocês, pecadores, que são os acusadores, então aquele de vocês que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Continua olhando para baixo e escrevendo ali na terra. E começaram a sair, um a um, né? A começar pelos mais velhos, até os últimos. Jesus continuou. Quando ele olhou para a mulher, todos tinham saído. E o que ele pergunta para ela? Ninguém te condenou? Ela disse, não. E como ele respondeu para ela? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, assim, ele foi tolerante, mas ele não foi conivente. Eu não te condeno, você vai, mas não peque mais. Então, olha o cuidado com a palavra, né? Extremamente amoroso, como ele é, mas assertivo. Não estou passando a mão na cabeça, estou te perdoando, mas não erre de novo, né? Então, daí Nietzsche, né? Ele dizia o seguinte: quem não sabe guardar suas opiniões no gelo, não deveriam entrar em debates acalorados, né? É aquela história. Aquelas pessoas, muitas vezes, né, que falam tudo, que soltam tudo, elas falam, as pessoas se afastam de mim porque eu sou sincera demais. Não é porque é sincera demais. Ninguém se afasta da sinceridade. Ela se afasta porque essas pessoas sinceras demais, elas têm falta de doçura no falar. Porque se você falar com toda sinceridade e doçura, as pessoas não vão se afastar de você. Então tá aí também a maneira de falar, o cuidado com que nós vamos falar, muitas vezes concordando, ou às vezes quando é necessário discordar, mas falar com a doçura, tá? E quando a gente pensa, né, em tolerância, aí eu vou fazer uma extrapolaçãozinha, que eu gosto muito dessa questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual é a questão? Quando perguntam para os espíritos, né, qual o significado da palavra caridade para Jesus? E o que ele responde? O que eles respondem? Para Jesus é benevolência para com todos. O que é benevolência? Bondade. Indulgência para as imperfeições dos outros e indulgência é tolerância. E o perdão das ofensas. Então, tolerância é caridade. Sermos tolerantes é sermos caridosos com quem está conosco, com quem mora com a gente, com quem trabalha com a gente, com quem está do nosso lado. E a caridade nunca é demais lembrar. Começa dentro de casa. Lacordaire, num texto da Revista Espírita, eles falam, seus primeiros necessitados são seus filhos e sua mulher. Depois sua mãe e seu pai, depois os irmãos de carne, depois os irmãos escolhidos, amigos, e depois os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Então, ser tolerante é ser caridoso. E caridade, o que é? É transformar a solidariedade
que é um sentimento de empatia, né, que é essa capacidade que a gente tem de identificar e compreender as dificuldades do próximo em algo muito mais profundo. É quando a gente consegue pegar esse sentimento e extrapolar numa ação, num sentimento de amor do homem pelo homem. E quando a gente conseguir atingir esse grau de sentimento em relação ao nosso próximo, aí sim nós conseguiremos ter a felicidade nos relacionamentos que Rossandro tanto falou, que é baseado na verdade e no que o outro é, e não no que a gente quer que ele seja. É isso. Obrigada, Guilherme. Imagina. Hoje o assunto é relacionamento familiar e educação do espírito, né? Que nós estamos recebendo bastante orientações aí da nossa autoeducação. E quando a gente se educa, nos tornamos melhores. E vamos nos amando e amando o próximo. Lindo isso, né? Como é bom estar nesse grupo para a gente poder conversar sobre esses assuntos e cada um contribuindo, trazendo informações doutrinárias, trazendo a sua vivência e a sua reflexão. Muito legal. Obrigada, Juliane. Obrigada, Guilherme. E está todo mundo aqui, tenho certeza, já refletindo bastante, e às vezes até com vontade de falar, né? E agora, nós vamos fazer um outro vídeo curtinho, engraçado, por sinal, que é assim, será que tem família perfeita, né? Família feliz? Aquela assim, tipo Doriana, né, da propaganda. É Doriana, né? Nem lembro, mas da Margarina lá. De que está tudo perfeito, tudo bem, né? A minha família é super tranquila, tudo bem, né? A gente se dá super bem. Será que tem, né? Então, nós vamos trazer agora um vídeo, tá bom? Todo mundo acha que o marido é inimigo de outra vida. Dificilmente você encontra alguém que diz. Eu sempre lembro aquela história, já se passaram mais de 30 anos, eu falando sobre família, veio o senhor da plateia dizendo para mim, a senhora é muito exagerada e dramática. Eu tenho 3 filhos homens maravilhosos, sou felicíssimo com a minha esposa. Essa história de karma na minha família não existe. E um amigo espiritual virou-se e disse para mim, ele aguarde as noras que ele vai ter. Como eu nunca mais o vi, espero que ele esteja bem. Mas, com certeza, o segredo do amor não estava nos filhos e nem na esposa, que eram suas almas afinizadas, mas nas noras, que, com certeza, mais tarde surgiram. Todo mundo acha que o marido é inimigo de outra vida. Bom, agora eu vou chamar o Gustavo para fazer o comentário desse vídeo. Boa noite, gente. Sobrou para mim falar das tretas, né? Ah, vamos lá, porque faz parte também. Olha, bom, depois de tudo que foi colocado, ó, tá nascendo uma palestrante aí, hein, Rosana? Parabéns, coisa boa ver essa nossa amiga querida aí, coisa, esse casal. Olha, ele vai ser bom, porque ele pode fazer palestra individual, ela também, vai fazer casal, olha só. É isso aí. Eu acho que os dois colocaram muito bem a essência dos relacionamentos. E compreender a essência dos relacionamentos, eu acho que é o que torna difícil, porque a gente espera do outro, a gente coloca, projeta no outro, a gente não consegue entender que estamos juntos para construir juntos. E a gente quer, muitas vezes, que o outro construa parte do nosso sonho, da nossa edificação. E a doutrina, eu acho que ela vem nos ensinar, inclusive na parte filosófica dela, que nós estamos juntos para construir juntos as nossas emoções saudáveis, sadias. Então, né, no Livro dos Espíritos mesmo fala da necessidade da vida social, a 768, dizendo que o homem necessita do outro porque nós não somos completos. Nós não compreendemos de maneira completa todas as emoções, todos os sentimentos, todas as leis divinas. E além de não compreender, nós temos muitas limitações. Estamos num momento da nossa jornada de evolução espiritual com muitas limitações ainda. Então a gente está junto para ver pelo olho do outro, para sentir pelas emoções do outro. Não necessariamente
o olhar certo, a emoção melhor, mas para comparar, para ver o outro, às vezes está fazendo determinadas escolhas, seguindo determinado caminho, e não está feliz, está sofrendo. Será que é por ali que eu vou? Será que é dessa forma que eu me coloco? Então, tem uma bondade, tem um amor tão grande de Deus em nos permitir usar das nossas imperfeições, inclusive, para que todos juntos nós possamos evoluir. Mas a gente não consegue enxergar muito isso. E daí vamos entrar no vídeo, que retrata aí as dificuldades de conviver, e quem não tem essas questões, né, de afinidade, de falta de afinidade, seja com o cônjuge, seja com nora, seja com sogra, seja com pessoas, porque lá no fundo está todo mundo com as suas carências, lutando, não quer perder espaço na vida do outro. E não é o outro, é a gente, são as nossas necessidades, as nossas buscas. Eu espero não ter problema com nora. Eu não tive problema com sogra, mas foi difícil, porque a minha sogra era uma pessoa que foi extremamente boa, mas um pouquinho invasiva. Mas hoje, que ela já não está mais com a gente, eu desejo que ela esteja muito bem no plano espiritual. Eu entendo tão melhor todas as vezes que ela invadiu, sim, o meu espaço, mas por carência, por medos, por outras necessidades. E na hora que a gente está vivendo as emoções, a gente não percebe isso, né? A gente não entende. Então, eu acho que a questão que é trazida aí de uma maneira bem-humorada é para a gente pensar que, primeiro, a família ela não é um palco, né? Não é uma arena de gladiadores ali onde todo mundo vai lutar para se colocar. Mas ele é um local, sim, de aprendizado e onde é necessário que se faça um grande encontro para esses aprendizados. Então, né, eu acho que hoje, Rosana, nem usa mais família Doriana, que a garotada não sabe direito o que é isso. Não sei, família Apple hoje, eu não sei o que a gente fala, que todo mundo fica no celular, mas essa família feliz, esse conceito, né, não é lá muito coerente, e também não da família que briga, que se atrita, mas é entender que família é o local para as diferenças estarem juntas, para que delas possa se nascer um amor mais puro, mais sincero, mais verdadeiro. E se houverem desafetos e até ódios, que eles possam ser transformados. Essa semana eu assisti uma palestra do Elahá, maravilhosa, sobre o perdão. E no começo da palestra, quem puder assista, é fantástico assim, a construção que ele faz, porque ele vai colocando o entendimento das nossas desavenças, dos nossos atritos, ao longo da nossa caminhada enquanto civilização humana. E vai colocando que lá atrás, sei lá, milhares de anos atrás, 1000 anos atrás, nos processos reencarnatórios, ao encontrar com as pessoas, como é que eram as civilizações? Elas se dominavam, elas se matavam, se violentavam, a maneira como a humanidade caminhava e progredia, entre aspas, era através de submissão. E então nós fomos criando experiências e vínculos muito complexos nisso, porque dentro dessas relações horríveis de submissão entre povos, entre grupos de pessoas, foram nascendo também laços de simpatia, laços de amor, mas um amor mal construído, que foi se desenvolvendo ao longo de encarnações. Então, hoje, às vezes a gente fala, né, que o marido, que a esposa, que a pessoa da família é um inimigo. Hoje não é, não. Hoje é alguém que está ali para que o amor se consolide, mas certamente foi um ódio do passado. Foi alguém que nos fez um grande mal e que nós tenhamos feito um grande mal. E não importa, né? O que a gente precisa entender também é que a doutrina espírita, ela não vem, na sua base de conhecimento, alimentar esse pensamento. Fulano fez alguma coisa para mim, é por isso que tal coisa acontece. Isso é passível de ser uma realidade, mas não nos cabe voltar ao passado. Ele está lá.
Se ele fosse bom, a gente não esquecia. Se ele fosse bom, nós não estaríamos juntos para reconstruir novas possibilidades. E daí, no livro Consolador, na questão 339, Emmanuel fala uma coisa tão interessante sobre as relações de ódio, né? As relações onde a gente tem um atrito com a pessoa, não precisa ser aquele ódio profundo, mas, né, essa sensação de luta, o outro não me respeita, eu não tenho uma afinidade. É a 339, porque nesse trecho ele fala do perdão, mas daí enfatizando o entendimento do ódio, daquilo que nos constrói um desafeto com o outro. Ele fala assim: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito mais de animalidade, e cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. A gente odeia porque se acha superior, com mais direitos, ou dono de uma verdade em relação ao outro. Como a Juliana colocou, a nossa opinião, o que eu penso é o correto, o outro tem que pensar igual. Mas da hora que ele fala do ódio, ele coloca assim: todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha que coisa fantástica. Quando a gente não tem um evangelho do Cristo no coração, quando a gente não busca entender que estamos nos relacionando para construir pontes e não distâncias, que as diferenças do outro não precisam me afetar negativamente, elas podem ampliar o meu campo de visão, e se realmente forem questões que não façam parte do meu caminho, do meu olhar, ainda assim, o mundo é tão diverso, as possibilidades de existir são tantas, que não precisa ser um problema, né? Então, ele vai colocando assim, ó: as grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Então, se os nossos desafetos pelo outro, e o extremo desse desafeto, a gente chamando de ódio, a gente pode pensar que isso é um amor incompreendido, é o germe de algo que é para ser puro, que é para ser algo que une, que conecta, mas é que a gente não está sabendo conduzir isso. Vamos olhar o outro com mais condescendência, com mais compreensão, com mais afeto, como um campo de possibilidades, né? Como um campo, porque no Consolador, Emmanuel também define a família como aquela seara bendita, onde encontram-se os afetos, mas também os desafetos. E é um campo de possibilidades. Tolstói tem uma fala assim, que tem pessoas que passam por um bosque e só enxergam lenha para queimar. A gente precisa olhar para essas questões familiares com um olhar de gratidão e com um olhar de oportunidade cristã da gente realmente ser família. Ser essa família universal, espiritual, que está junta para se amparar, que está junta para evoluir, para crescer. Isso não é fácil, óbvio que isso não é fácil, porque não são todos que vão estar na mesma sintonia, na mesma busca. Então, uma pessoa que se evangeliza, que busca se instruir com filosofia, com conhecimentos, enfim, né, psicológicos, ela vai ter um campo ampliado, outras vezes não vai estar nessa sintonia. Então, não é fácil, não é sempre que vai dar certo, não é sempre que vai ter harmonia, mas que a gente não perca a harmonia. Né? Se a gente está buscando esse caminho de espiritualidade, esse caminho de espiritualidade cristã, que a doutrina tanto nos permite, que a gente tenha esse silêncio das palavras para elas serem ditas na hora realmente necessária. Isso é um desafio imenso. Que a gente tenha autocontrole com as nossas emoções, porque nesse ímpeto da gente querer impor o nosso pensamento, às vezes a gente defende bandeiras que nem sempre são, nem são o que a gente pensa, nem são o que a gente acha. Uma circunstância,
uma coisa que você vive, um rompante da vida, às vezes joga a gente num padrão vibratório e a gente espiritualmente abre a campo para as influenciações, e não é só do espírito obsessor, não, é da nossa auto-obsessão, do desequilíbrio que ainda está ali, nós estamos tentando dominar e não conseguimos sempre fazer isso, e a gente às vezes cria avalanches dentro de um ambiente familiar, onde o propósito daquela família se reunir, e não vamos esquecer que nenhum encontro se faz ao acaso. Toda família na Terra é extremamente cuidada pela espiritualidade superior, é escolhido a dedo, é um projeto, inclusive, extremamente complexo, onde tem que se esperar, às vezes, um tempo grande para que todos os elementos daquela situação, daquela experiência ser partilhada, estejam em condição de reencarnar juntos. Então, olha como é que é complexa a construção do que a gente chama família na Terra, e o papel nosso é a gente se entregar o melhor possível, né? Então, que venham as noras, que venham as sogras, que venham os irmãos de jornada para junto da gente, venham os amigos, venham, enfim, todos aqueles aos quais a gente precisa estar junto para a gente ser um pouquinho maior, porque um pouco do outro nós vamos estar trazendo para a gente e vice-versa. Tem uma fala do Saint-Exupéry sobre a morte, mas talvez também sobre a presença das nossas vidas uns nos outros, que fala assim: quem vai não vai só, não nos deixa só. Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. Então, sempre que a gente está junto, sempre que a gente torna produtivo o tempo junto, por esse olhar de misericórdia, de perdão, de construir, de ser grato, de ter gratidão por essas oportunidades. Nós estamos trocando pedacinhos nossos uns com os outros, e é para isso que a gente está junto, né? Então, que haja paz nas famílias e vamos em frente. Esse entendimento, né, Gustavo, da importância da família e a nossa relação com as pessoas que estão ali, encarnados, e, consequentemente, nós temos uma relação com o desencarnado, é muito importante. Então, quando a gente para pensar, refletir sobre isso, a gente busca muitas informações que vão nos ajudar no nosso dia a dia. E nós vamos trabalhando aí a paciência e o bom relacionamento, que a gente sabe que na família é que a gente trabalha realmente as nossas imperfeições, né? Então, é uma grande escola, é um grande aprendizado. E quando muitas vezes é aquela família que não está no nosso campo do desejo, mas está no campo do que é real, é acreditar em Deus, porque há uma razão de eu estar ali, né? Eu posso tornar também essa família um pouco melhor, porque às vezes eu posso ser, né, um sujeito, um componente que estou deixando aquela família naquela situação, porque eu sempre acho que é o outro, né, e nunca a gente. Então, essa busca que a gente precisa ter, e agradecer pelas oportunidades que nós temos, pela família que a gente tem. Só o fato de ter a oportunidade de reencarnar, né, alguém ali nos permitiu que viéssemos, né, um casal ali permitiu. Isso já é para a gente agradecer bastante. Agora vamos com o Guilherme, que vai fazer a conclusão, e vamos fazer a nossa prece, que a hora voou a hora, foi muito gostoso. Guilherme, com você. Meus amigos, eu serei breve. Todos nós estagiamos em famílias pelos laços consanguíneos, um preparo para a grande proposta do Cristo, a família pelos laços universais, a sublimação de um dia, um estágio que chegaremos. Mas a família ela tem um papel fundamental enquanto esse tempo não chega. Passar por experiências de proximidade, teto a teto, e a gente vai aprendendo nesses primeiros passos a se relacionar com o outro. A família tem uma grande influência na sociedade, que quanto mais famílias equilibradas, melhor a sociedade fica. E na lei de sociedade, Kardec
vai tratar na questão 775 da importância da família. Ele pergunta o que seria para a sociedade se o resultado dos laços de família houvesse um afrouxamento. Os espíritos respondem uma recrudescência do egoísmo. Aumentaria ainda mais. É assim que Joana de Ângeles, em Despertar do Espírito, ela vai falar como esse desenvolvimento é importante. Ela vai dizer que reconhece-se o desenvolvimento e a maturidade de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar for positivo. Mesmo vivendo em clima de hostilidade e de indiferença, mas que o prepare emocionalmente para outros cometimentos nas relações sociais. Então é ali que a gente aprende a dividir, a respeitar, a brigar um pouquinho. Muitas vezes não entender, com o passar do tempo, algumas sintonias, outras antipatias. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai falar que as reencarnações, elas são solidárias umas às outras. Ninguém começa do zero. Traz um patrimônio. Ele fala assim que nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no corpo físico. No entanto, recebe dos pais os reflexos, as imagens que acompanharão por toda a existência. Nós trazemos as diferenças, mas recomeçamos a tentar entender aquilo que Jesus nos falou, que o amor cobre a multidão de pecados. As diferenças podem ser superadas. O amor é a solução para todas as problemáticas. A entender ainda no estágio em que vivemos, o porquê, por exemplo, muitas vezes, mamãe diz que tem uma hora que eu amo meu filho, mas eu não tenho uma sintonia com ele como eu tenho com o outro. E muitas trazem um sentimento de culpa. Eu aprendi isso, sim, aleatoriamente, andando pela cidade. Acho que eu já contei até isso. Eu tive um ensinamento do espírito por um pensamento que eu tive, pensamento em relação à lei de causa e efeito, karma. Eu parei o carro e na frente do carro passou uma mãe. Ela pegava reciclagem e tinha um menino dentro do carrinho. Tinha algum tipo de deficiência que eu não pude identificar. E logo eu pensei, meu Deus, o que essa mãe deve ter feito para receber uma criança com tantos desafios que ela é obrigada a carregá-lo? Aí eu aprendi. Esse meu amigo disse, nem sempre, meu filho. Nem sempre é carne. Eu entendi. Aí tem amor. Como assim? Alguns espíritos passaram a fase do karma. E precisam que alguns espíritos voltem. Difíceis. E nem sempre encontram espírito a recebê-los. É assim que Jesus conta com alguns espíritos para voltarem antes e dizer, olha, eu preciso que receba esse espírito. Ele tem desafios, experiências a cumprir. Terá uma reencarnação difícil e ficará dependente de ti. Gostaria se pudesse contar contigo. Esse espírito não tem nenhum vínculo, mas tem algo que está além dos laços consanguíneos, amor. E ela volta e recebe no seu próprio ventre um espírito que não fazia parte de uma programação reencarnatória, mas como é servidora do Cristo, recebe. Essa é a proposta de todos nós. Trabalhar as diferenças.
para que a gente compreenda aquele amor sublime, já cantada por Paulo, que o amor era a essência para tudo. Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou o sino que tire. É esse amor que a gente está caminhando para compreender. Então a gente vai receber na nossa família, na nossa sociedade espíritos, para que a gente comece a entender que o amor, ele está além das nossas diferenças. Estamos caminhando, mas ainda encontramos desafios. E é natural nessa época. Momento de transição planetária. Recebemos espíritos difíceis como os nossos filhos. Recebemos espíritos extremamente amorosos como os nossos filhos. E a gente vai aprender a lidar com tudo isso. Outros que se achegam, como o Gustavo colocou, nora, sogra, sogro. Eu estou com dificuldade para falar com genro. Genro. É assim a vida. A gente muitas vezes planeja até para os nossos filhos aquilo que a gente deseja, nem sempre é assim. Como Khalil Gibran dizia que nossos filhos não são nossos filhos, são ânsia da vida por si mesmos, vêm de nós, mas não nos pertence. São nossos irmãos da verdade. Como a Juliana colocou, a doutrina espírita. E quando eu digo doutrina espírita, eu não estou dizendo que as outras religiões também não levem o caminho ao Pai. Levam. É que a doutrina espírita, ela traz um olhar, respostas que outras não trazem. Principalmente para dores maiores. Separações doloridas. A vida física ela é rápida demais. Mas é essencial. E enquanto a gente não entende, as dores machucam. Enquanto nós não compreendemos os propósitos divinos, estagiamos em dores, sendo que poderíamos contemplar diferente. Mas chegaremos a um ponto assim, e estamos caminhando para lá, meus amigos. Os encontros e desencontros fazem parte de uma grande programação gigantesca, só para entendermos o que é realmente amar. A gente vai entender que não se perde mais pessoas, não se perde pai, não se perde mãe, não se perde filhos. Pessoas não se perdem. Pessoas se fortalecem no porto da vida, onde um navio vai ao mar alto e encontra tempestades, mas retorna ao porto quando precisa. Seremos portos na vida das pessoas. Não prendemos a nós, mas damos liberdade para navegar. Assim como nós navegamos nesse amor na qual nos chama de fluido cósmico universal, que envolve a tudo e a todos. Não há distância, não há planos que nos separam, mas somos envolvidos por uma grande malha que nos conecta a todo momento. Meu filho, minha filha. É esse amor que o Cristo
nos transpassa diariamente. Enxuga tuas lágrimas, eleva o teu pensamento e abraça o teu irmão que chega em algum momento da tua vida. É isso, meus amigos, o objetivo pelo qual todos viajam, ora no corpo físico, ora fora dele. Mas a nossa história é escrita diariamente. Que o amor do Cristo envolva e toque a todos. É assim que esse evangelho mantém-nos de pé e firmes nos propósitos pelo qual assumimos. Nessa grande comunidade. Porquanto assim façamos das instituições familiares na terra a bênção de luz para um aprendizado maior que Deus espera de nós. Muita paz a todos, meus irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana, que essa paz aí continue em nossos corações. Pode abrir o microfone e dar tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada. Boa Guilherme, noite. Gustavo, Guilherme, olha, 4G, gente. Por isso Noite. Obrigada, gratidão. Obrigada, gente. Foi muito especial hoje. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigada.